Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos abordar o assunto da globalização. O que é estar globalizado? O que é trabalhar numa aldeia global? O que seria isso? O que vocês me dizem analisando a imagem, né, de um globo com todas as bandeiras agrupadas? Quando eu olho, né, várias etnias agrupadas, quando eu olho lá no desenvolvimento, né, do descobrimento do Brasil, o que será que tem a ver com a questão globalização? E aqui, né? Então a globalização é o quê? É tudo estar acessível em âmbito global, né, por uma questão econômica. A globalização começou quando? Na chegada dos europeus aqui nas Américas. Inicialmente, né, usava-se muito os conceitos universalização e mundialização. Posteriormente, né, ali na década de 80, veio o conceito de globalização, a palavra, o vocábulo globalização. Então, o que seria basicamente? A mundialização seriam as trocas comerciais em escala mundial. A livre circulação de capitais, de tecnologias, de pessoas e localização de atividades produtivas no espaço internacional. Né? A globalização é um fenômeno mundial, né, que alarga-se com o domínio econômico para os domínios sociais, políticos, culturais, atingindo toda a vida social. Então, a mundialização seria basicamente financeira, né, do mercado de trabalho, né, da questão da produção de material e da intervenção das indústrias internacionais. A exploração de capital. Já a globalização não é só em questão econômica, mas o acesso a todos os itens. E quando eu coloquei ali aquela primeira imagem, quando há a globalização, se perde muito a identidade, né? A cultura se padroniza, né? Acaba se vendendo uma ideia, um modismo. Né? Então, para vocês não esquecerem, então, que a globalização ou a mundialização é um processo que se intensificou-se a partir da Segunda Guerra Mundial, lá em 1945-46, e que tem como característica o aprofundamento das relações internacionais, principalmente visando o comércio, e o grande avanço da tecnologia, né, como um principal setor de comunicação e transporte. Então, para a gente não esquecer, pergunta avaliativa: o que seria a globalização? É um processo de aprofundamento de integração, quer dizer, coletividade, tanto no quesito econômico, social, cultural e político. Coloquei mais um conceito ali para vocês não esquecerem. Então, a mundialização está ligada ao ponto de vista econômico e a globalização, do ponto de vista, ela é mais ampla, né? Ela compreende o ponto de vista dos fenômenos econômicos, sociais, políticos e culturais. Vocês estão observando que cada slide eu estou colocando um lembretezinho para vocês, né? Que é estar globalizado. Então, assim, eu penso que não vai ter problemas quando eu perguntar que a mundialização ela tem como objetivo a troca econômica, os fins financeiros, né? É a unificação dos mercados mundiais. Já a globalização ela vai mais para o quesito social, a questão de cultura, de costumes, de religião, de crenças, né, de esportes, enfim, tudo que o ser humano consegue trocar de informação um com o outro. Tem vantagens? Com certeza. Olhe quanta coisa a gente teve acesso. Né? Há várias situações que, se não tivesse a globalização, nós não teríamos esse acesso. Então, no caso, foi a abertura, no caso do Brasil, a abertura foi o ponto fundamental para o combate à inflação. Né? Vocês são jovens, não lembram muito dessa palavra, mas quem é jovem há mais tempo como eu, né? Quando eu era criança se falava muito a inflação. Cada vez que a gente ia no mercado era um preço diferente. Né, as mercadorias. E com o fato da globalização, o fato das importações, isso diminuiu um pouco o valor, né, porque não é só produzido só no Brasil, nós podemos comprar de outros países. Então, é uma opção
de escolha. Hoje nós temos uma variedade melhor, nós temos um leque maior de possibilidade de escolhas em vista da globalização. Né? Não é só o que é produzido no Brasil que nós temos acesso. Tem alguns pontos negativos? Aí tem, né? Principalmente na questão social. Alguns conflitos por interesses, né? Os atentados terroristas, tanto que em alguns países a xenofobia, o medo aos estrangeiros é muito forte, né? Em virtude de alguns atentados. As instabilidades econômicas, né? A interdependência entre os estados e as nações, graves deficiências econômicas em mundo subdesenvolvido, né? Quem não está apto à globalização, não tem recursos, tecnologia, acaba ficando para trás. A perda gradativa da identidade social, foi aquele slide lá no início que eu mostrei para vocês, acaba havendo uma padronização, né? Algumas modas de alguns países acabam interferindo e acaba se perdendo a cultura local. Ocorre um problema grave que seria a concentração da renda mundial, né, em poucos magnatas, e os impactos ambientais também é abordado como uma questão negativa, né, o desenvolvimento sustentável não olhado por fins econômicos. Então, quando eu falo em globalização, eu estou falando da mídia cultural, né? O que a mídia nos influencia para comprar, né? A questão do consumismo, a perda da identidade, né? Muitas vezes os programas de TV, as novelas, os filmes acabam manipulando, né? A questão de vestuário, a questão de gosto por compra de carros, enfim, né? Marca de celular, uso de aparelhos, né? Nem sempre aquele vai ser o do comercial é o melhor, né? Mas acaba sendo muitas vezes consumido em virtude da propaganda. Nós temos a obsolescência programada, né? O curto prazo de validade de muitos produtos, e aí a gente tem a questão de muitos resíduos que são lançados, então é uma cultura extremamente consumista e isso gera resíduos, tá? Então, assim, cada ano, né, é um celular diferente, né? Quando surgiu o celular era um tijolo, agora é uma telha. E muitas vezes, né, o gosto por uma coisa nova, né, faz com que as pessoas todo ano troquem de celular, por exemplo. Sapato, né? Tem anos que a moda do sapato é o solado fininho, tem anos que a moda do sapato é o solado alto, uma plataforma. Então, assim, sempre o indivíduo vai ter que estar comprando, consumindo para estar na moda, né? Para ele não usar uma roupa velha, uma roupa mais obsoleta e não se sentir integrado na aldeia global. A mídia, né? Nós temos aqui alguns canais de TV que acabam influenciando, né, a população. Os problemas ambientais, né, por uma questão econômica, os problemas ambientais são deixados de lado. Né? A questão da degradação do meio, né, coloquei até 2 vezes para enfatizar isso, tanto a questão, né, do desmatamento, a poluição da água, do ar, do solo, né, a produção desenfreada de recursos. Aqui nós não precisamos ir tão longe, né? Santa Catarina, né? O Planalto Norte de Santa Catarina é muito desmatamento. Isso é um problema sério. O desemprego estrutural. Então a máquina acaba substituindo o homem, né? Então se a pessoa não está qualificada, a máquina pode substituir. Hoje em dia as pessoas têm que saber 2, 3 funcionalidades para estar dentro de uma empresa. A gente observa isso muitas vezes na indústria moveleira, por exemplo. Você tem que programar a máquina, tem que fazer a peça, tem que fazer o acabamento. Então, a pessoa tem que fazer várias coisas para garantir o seu emprego, tem que ter a qualificação. E claro que muitas pessoas acabam ficando na marginalização, né? Principalmente os países subdesenvolvidos. E aí existem outros problemas, né? Outras formas de ganhar dinheiro. Acabam ficando à margem e aí eles vão procurar outros meios de recursos. Então vamos relembrar aqui os aspectos positivos da globalização. Então a abertura do mercado, nós temos acesso a produtos produzidos não só no nosso país, e isso
proporciona um crescimento da indústria. Como tem maior concorrência, a tendência é baixar o preço. O avanço tecnológico, né? Penso que não precisa comentar isso. E aumento da oferta de produtos, né? Por exemplo, a gente pode comprar produtos lá da China. Os aspectos negativos da globalização. O aumento do desemprego, né? Como as pessoas não estão preparadas, né? Não estão capacitadas, elas acabam perdendo o emprego. A desigualdade social, a exclusão digital, por exemplo, é um fato desse. Crises financeiras, o mercado de trabalho, como ele está amplamente no coletivo, então qualquer oscilação afeta como se fosse um efeito dominó. Né? A redução do Estado em políticas sociais e o aumento da dependência econômica. Então, uma coisa está atrelada à outra, né? Como se estivesse em rede mesmo. Os tipos básicos da globalização. A globalização de informações, penso que isso não precisa, né, a gente comentar. Surge um evento, 5 segundos depois já está em todas as mídias do mundo. Né, nós temos acesso à informação em tempo real. A globalização da mídia, né? Então, atendendo o acesso dos mercados globais através de corporações transnacionais, né? De mídia usando o poder para promover e selecionar notícias e comentários que reflitam os interesses econômicos da corporação. Aí é a influência da mídia, né? Uma Rede Globo, por exemplo. A globalização corporativa. Quando garante o acesso aos mercados globais por corporações transnacionais e utilizando os seus poderes por recursos para prosseguir interesses corporativos deliberadamente ou incidentalmente, em detrimento dos interesses da sociedade civil e o bem-estar. Isso, por exemplo, os programas de telejornal. A globalização econômica. A circulação do dinheiro, né, e capitais ao redor do mundo. Eu posso fazer uma compra, né, lá em outro país, desde que eu domine a língua para entender o que está sendo, que eu estou comprando, barganhando. A globalização cultural, né, a influência de alguns países sobre o nosso modo de vida, né, a moda, vestuário, o sapato, a tecnologia, os carros, né, tudo. Principalmente a influência norte-americana na nossa alimentação, que acabou sendo um problema sério, né? A obesidade acabou sendo um problema sério da globalização. E a globalização da língua, né? Hoje em dia, para ter um emprego razoável em muitas funções, né, requer o inglês. Por isso que a maioria de vocês já faz o curso de inglês, em virtude da globalização da língua. Quando falo em globalização também, é de suma importância a questão da tecnologia, né? Então, hoje em dia, cada vez mais, nós estamos utilizando a tecnologia, no nosso caso, as aulas virtuais. Né? Um ponto, né, da globalização seria o barateamento do processo produtivo. Né? Por exemplo, a China. A China é um dos maiores exportadores, é uma potência mundial, por quê? Consegue vender produtos baratos, com mão de obra barata, ela consegue vender produtos para o mundo inteiro. Né? Então, os blocos econômicos também, né? O Brasil faz parte do Mercosul, mercado da América do Sul. Né? Então, mas só ali lembrando, quando eu falo em barateamento dos produtos, para mim o que vem à cabeça é a China, né? É o mercado livre. Alguns efeitos da globalização é o crescimento das cidades, o crescimento da população, a transnacionalização dos mercados, a interdependência econômica, a aculturação, que é a perda, né, da cultura local, em detrimento dos fenômenos da mundialização de culturas. Logo, culturalmente, há uma diminuição de fronteiras. Claro, né, gente? Nós estamos conectados ao mundo inteiro. Então, olha só a figura um pouco antagônica aqui, né? Bem antiga, bem antigo meio de transporte, mas estão se servindo no McDonald's. Né? Então, assim, todo mundo tem acesso. Né? Na realidade, se você tem recursos financeiros, você tem acesso a qualquer
produto que está sendo oferecido numa escala mundial. A cidade mais globalizada do mundo é Londres, né? Quando eu falo em globalização, se vocês analisarem aqui, isso remonta muito, demonstra a própria contaminação pelo coronavírus, né? Pelo Covid-19, né? Da forma que as coisas estão interconectadas, mas a gente já vai falar isso mais pro final. Então, o mundo ele está como se fosse uma aldeia global, né? A tecnologia conecta a todos, né? Quem tem o acesso à tecnologia está de uma forma globalizada, faz parte da cadeia global. O Brasil, né? Será que o Brasil faz parte da globalização? Com certeza, né? Nós temos uma economia aberta ao mercado internacional, justamente para combater a inflação, né? O nosso país ele vende e compra de outros países, principalmente produtos agrícolas, nós somos grandes produtores, né? O agronegócio de um modo geral, tanto os produtos agrícolas quanto a pecuária, né? O Brasil é um grande exportador. Então, segundo a Organização Mundial do Comércio, a liberação do comércio global é um estímulo importante ao desenvolvimento dos países emergentes, como o caso do Brasil. Nós passamos de um país subdesenvolvido para um país emergente, né? Então, só a agricultura corresponde a 40% das exportações brasileiras. Isso seria, em média, 20 bilhões de dólares por ano, né? Então, a redução ali de taxas, né, para exportação favorece isso. Então, nós também fazemos parte da globalização, principalmente, né, com as exportações do agronegócio. Relembrando aqui, que a globalização ela tem um aspecto capitalista, o aspecto financeiro, né, entre as nações. Tem alguns aspectos negativos, outros positivos. A questão globalização, o termo globalização foi bastante utilizado a partir da década de 80, né? Só relembrando, é negativo porque ele gera uma maior dependência da economia financeira e os países desenvolvidos em relação aos desenvolvidos. Então, assim, é um comando, né? É uma aldeia, uma pirâmide, uma hierarquia em que os que estão acima mandam, né, em quem está abaixo. E, claro, acaba se acentuando a desigualdade social, né? Os excluídos virtualmente, por exemplo. Os benefícios, né? Seria a questão do acesso à informação, o acesso à questão da cultura em outros países, a questão da tecnologia, bens e serviços na geração, no aumento de produção de bens na geração de serviços. Então, assim, muitas pessoas vão trabalhar, inclusive, em outros países. E o que é interessante, né, que não existia lá na década de 70, não era comum, as ONGs. Né? Hoje elas atuam de forma global. Por exemplo, o Greenpeace, né, é uma ONG que protege o meio ambiente. Então, relembrando aqui da globalização, ela afeta as diversas camadas sociais, economicamente, a população, os estados, os blocos econômicos e a ONU estão interligados por empresas transnacionais, como diria as multinacionais. Surge aí a abertura do mercado, que a gente chama de neoliberalismo, né? O mercado teve que se abrir para que não houvesse contravenções, né? O Estado acaba perdendo poder, né? Porque a questão econômica passa a influenciar os estados, as cidades. E com isso tem que haver a flexibilização das leis trabalhistas, né? Home office, por exemplo. Quando eu falo na questão humana, nós temos o hibridismo cultural, né? A gente acaba adquirindo hábitos que não eram nossos, né? Por exemplo, a fast food, a comida pronta já praticamente. Surgem os oligopólios, né? Que são empresas que dominam determinados mercados.
algumas crises de xenofobia em virtude de atentados, crimes, né? Como abriu-se as fronteiras, entra qualquer situação, entra qualquer pessoa numa cidade, e muitas vezes pode entrar um terrorista, pode entrar um psicopata e assim por diante. Mas são casos isolados que acabam fortalecendo o crime, né? O fator positivo seria a evolução tecnológica, né? E a questão das transações financeiras, principalmente comunicação, por onde se manifestar, né? Então é questão de segundos para a gente ter acesso. Inclusive, né, falando em globalização, como eu mostrei no slide anterior, a questão da pandemia, né, do Covid-19, do coronavírus, o vírus, ao que se sabe, né, que foi diagnosticado na literatura que a gente tem acesso, o primeiro médico a fazer o registro, né, do coronavírus foi um médico na China, no dia 19 de dezembro de 2019, por isso Covid-19, perdão. E aí o que aconteceu? Em virtude da aldeia global, de todo mundo estar conectado, aconteceu o quê? As pessoas que iam na China acabavam viajando através da ponte aérea por outros países, e aí a virose, né, Covid-19, foi se disseminando, foi em uma escala planetária, né? Surgiu lá na China e foi se disseminando, né? Principalmente pelos voos aéreos, e as pessoas vinham de outros países contaminadas, como leva até 15 dias para manifestar os sintomas, elas tinham contato com várias pessoas e assim sucessivamente. E aí, hoje em dia, nós já estamos na contaminação comunitária, né? Ou seja, qualquer pessoa pode estar contaminada e passar, né, para as pessoas do seu convívio social. Então, por isso que é muito importante o isolamento social. Caso não seja possível isolamento social, o uso da máscara, gente. Por quê? Olha só uma pessoa. A quantidade de gotículas que são eliminadas na simples fala, não precisa espirrar, né, na fala da pessoa. Então, a máscara é uma forma excelente de prevenção. A melhor prevenção seria o isolamento social. Caso isso não seja possível, usa-se máscara, né? A própria prevenção, né? Para que as outras pessoas não tenham contato com as gotículas. Então, é um ato de amor, é um ato de respeito. Então, lembrando, o que seria a globalização? É tudo que está conectado com o mundo todo. Mais um item para a gente relembrar. A questão dos nossos estudos. É importante importância da rotina, é importante continuar fazendo as atividades propostas, né? Eu até coloquei aqui um lembretinho, eu sempre gosto de colocar a parte visual, né? Fazer um cronograma de estudos, né? Aqui a pessoa até colocou os níveis de estudos, claro que no sábado e domingo se dá uma trégua, se descansa, mas que durante a semana sejam feitas atividades para que elas não sejam cumulativas, não se acumulem, para que vocês não tenham, digamos assim, um desgaste na frente para fazer as atividades. Então, todo dia é proposto uma atividade, façam, que acaba se tornando mais tranquilo, tá? Então, escolha um local silencioso, iluminado, tirem de perto possíveis eletrodomésticos que produzam sons desnecessários. Escolham um local adequado que vocês possam fazer, tenham um horário para fazer as atividades, né? Não programa só uma meia hora, às vezes não é necessário, às vezes é, às vezes não. Então, continue estudando, se cuidem, usem máscara. Eu agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham entendido o que é globalização. Um grande abraço para vocês. Continuem estudando. Continuem fazendo as atividades. Obrigada pela atenção.